Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos. Nossa, eu que agradeço vocês. Sem vocês a gente não faz nada, né? Na realidade é um serviço mútuo. Assim que você quiser, a gente já começa as atividades. Hoje vai ser muito bacana, tá? A gente vai falar sobre mente, sobre felicidade. Seja bem-vinda, mano. Vou pegar minha aguinha aqui. Aproveitem bastante, né? Porque tudo que é bom dura pouco, hein? Não é assim que a gente aprendeu? É porque o tempo, ele é psicológico, né? Quando a gente está no sufoco, parece que dura uma eternidade. Quando a gente está com coisa boa, parece que passa rápido. Então aproveita que vai ser muito legal, hein? Vocês querem tirar alguma dúvida a respeito do bate-papo de hoje? Que aí a gente vai batendo um papinho aqui enquanto a monja... Opa, chegou. Olá, Olá, tudo bem? tudo bom, Renato? Que Tudo bem, prazer, pessoal? que prazer em recebê-la aqui. Você me dá essa oportunidade de a gente poder bater um papo aqui com as pessoas, ajudar, né? Esse mundão aí que tá precisando de ouvir coisas boas, né? Primeiramente, eu Sim, sim. gostaria de saber como se pronuncia o seu nome. É Gen? Ah, o Gen é um título, né? E a pronúncia é Gen, sim. É Gen O meu Janglan. nome, o meu nome é o Janlan. O Ah, G é tá. silencioso. É, Ah, entendi. mas O que por conta do significa? título, Seria um nome é... iniciático assim, é isso? Desculpa, cortou. É um nome que vocês dão quando é tipo um batismo no budismo, é assim que acontece? Sim, é um nome de ordenação, né? Então, quando A nós baixinho? passamos pelo... Tá muito baixo? Deixa eu ver se eu aumento aqui para mim. Agora ficou bom. Ficou bom? Não, baixou Agora de tá novo. melhor? Ué, deixa eu ver se eu faço sem o fone, se fica melhor. Tá. Sem o fone, como é que fica a captação da Tá voz? muito baixo, eu não estou ouvindo não. As pessoas estão ouvindo? É só comigo aqui. Porque eu tô falando tão alto É, até, viu? Será que você não tem que aumentar tá, o seu tá volume? muito baixo mesmo, não estou ouvindo nada. Aumenta o volume do seu celular para ver. Vou aumentar aqui. O meu tá total. O pessoal tá ouvindo? Tá ouvindo bem todo Pessoal, mundo? mas você também precisa me ouvir. Eu vou botar meu fone. Mãe, pega o fone para mim. Ó, o pessoal falou que tá ouvindo bem Deixa eu aqui. botar o fone para ver se eu consigo. Deixa eu ver. Tá Não, o ok. fone. Que tava normal, de repente parou. Por enquanto, deixa eu ver aqui rapidinho. Espera só um instantinho. Fala agora. Como é que tá Tá me... agora o volume da Agora tá voz? legal. Ah, Agora tá bacana. ótimo. Agora a gente pode Então, continuar. Então, quando você entrou, aí vocês. Oi, pode falar. em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, agradecer o espaço, de poder estar aqui, né? Como eu falei com você,
Eu já fiz live com o pessoal da Bahia, já fiz live com o pessoal de Santa Catarina, já fiz live com o pessoal de São Paulo. Eu tô aqui no Rio de Só Janeiro e faltava o Rio de ninguém do Janeiro. Rio me chama. Aí quando você me chamou, eu fiquei muito feliz. Oh! Finalmente, alguém do Rio de Janeiro. Ah, que bom, foi Muito um obrigada. prazer. Na realidade, eu conheci o Kadampa, né, através do que é o Sang Drive, né? Que ele está agora lá Dreamer. no templo Dream, né? Dreamer. Isso, e Dream. Aí ele fez um trabalho aqui no espaço nosso, aqui no Meia. Pô, até que foi muito legal. Aí vocês inauguraram o Botafogo e acabou ficando assim meio que ainda naquela adaptação. E eu abro para você de novo aqui, para você um dia vir aqui fazer uma palestra. Vai ser um Não, prazer será um sempre. prazer. Assim que o isolamento Isso, acabar, acabar isso. assim que a gente já puder circular com segurança, com certeza eu vou querer fazer alguma coisa Poxa, com você. legal. Vai ser um prazerzão. Agora me diz De uma coisa, partilhar. isso. O que significa o seu nome? Tem um significado assim? Tem. O meu nome completo é Gen Kelsang Janlan, né? E Certo. Kelsang é nosso sobrenome, então a linhagem que eu me ordenei é a linhagem Kelsang, e Kelsang significa afortunado ou afortunada. E o meu nome em si, Janlan, ele tem duas partes, né? Ele tem o Jan e o Lam. Lam significa caminho, que vem do Lamrim, das etapas do caminho e iluminação. E Jan significa iluminação. O nome, quando fala, né, que é o San Janlan, é afortunada no caminho à iluminação. Ó, que lindo, muito lindo. Bacana. E o que fez você escolher o budismo, principalmente o Kadampa, né? Porque existe outras linhagens do budismo, né? E, é, Sim. que- e como é que funciona isso? Por que você escolheu o Kadampa? Por que o Kadampa é considerado o budismo moderno? Qual é a diferença, assim, que poderia falar um pouquinho pra gente? Sim, claro. Bom, eu procurei o budismo porque eu queria meditação, na verdade. Eu não queria uma religião, né? Eu não queria um. Eu nem cogitava em ser monja, né? Porque a ordenação na nossa tradição é como eu ser uma freira, né? Tanto que em inglês é a mesma palavra, nun. Eu nunca passou pela minha cabeça, né, ser uma freira. E então eu procurei o budismo porque eu queria meditação. E encontrar o Kadampa foi uma coincidência. Eu encontrei um folheto de meditação em Jundiaí, que é minha cidade natal, e fui visitar esse centro. E daí me interessei pelos ensinamentos e comecei a me envolver, me encantei pela vida dos monges e das Dos monjas. monges? E falei, é isso, eu quero ser assim um dia. E daí eu Olha, comecei a trabalhar para poder me ordenar, né, colocar as vestes de ordenação e ser uma monja. Mas eu procurei por conta da meditação. Eu nunca tinha procurado budismo antes, eu nunca me interessei por budismo. Na verdade, eu nunca me interessei por religião, né? Eu venho da ciência e a religião para mim era sempre uma coisa negativa até. E aí o budismo realmente me encantou e quando eu soube que existiam outras, né, escolas, outras tradições, outras linhagens, eu já estava tão bem com o Kadampa que eu nem fiquei curiosa para conhecer outras. Então eu não conheço nada de nenhuma tradição, a não ser o entendi. Kadampa. E o Kadampa é considerado um budismo moderno porque uma característica da nossa linhagem é sempre ele se adaptar ao momento em que ele está acontecendo. Então a gente não se adapta a uma cultura, a gente se adapta a um momento. Então, desde a gente vai, né, na parte histórica da tradição, né? Então, em 800 depois de Cristo, quando surgiu a tradição Kadampa, ela veio com essa ideia. A gente tem que adequar os ensinamentos que começou em 600 antes de Cristo, já tá, né, já passou mais de 1500 anos, É. e para nossa época não faz mais sentido praticar o budismo como era praticado há 1500 anos atrás. E aí Quer dizer, aconteceu vocês, essa. vocês dão um movimento, né? Ou seja, é como se fosse uma coisa viva, né? Ou Sim, seja, sim. é aquela. Aí já teve essa revolução, assim, né? E Isso, aí legal, depois, bacana. em 1500, aconteceu o mesmo movimento. Aí em 1977, quando o Geshe Kosang Gyatso veio para a Inglaterra, aconteceu o mesmo movimento. Ele fala, não adianta tentar ensinar o budismo que é praticado
100 anos É atrás no verdade. Tibete, aqui na Inglaterra em 77. A Daí ele linhagem apresentou é todo. tibetana? A Então, linhagem é não, tibetana? a gente não considera tibetana por conta dessa característica. A Ah, gente se tá, tá. adapta a um momento. Entendi. Então, o fundador da nossa tradição, ele é indiano. Ah, Ele tá. foi um indiano Olha, que foi para o Tibete. Então, assim, a nossa Tibete. tradição começa na Índia, passa pelo Tibete, E chega na vem. Inglaterra e Olha, agora está no mundo inteiro. A gente está em mais no de mundo 40 todo. países. O templo é lindo, né? Eu tava vendo, até o Sim, Dremer chegou assim, você tem que vir aqui conhecer. Eu falei, eu vou passar o final de semana com vocês aí, ó. Deve ser muito sim, sim. legal, muito Eu morei bacana. lá 2 anos e meio. Como? Eu morei lá em Cabreúva 2 anos e meio. Ah, é? Nossa, e é lindo lá, né? Eu tava vendo as fotos. Agora, me diz uma coisa, o nosso bate-papo hoje aqui é falar que a mente, né, ela pode fazer a gente feliz, né? Ela pode trazer felicidade. Mas o que seria a mente para o budismo, né? Porque, na realidade, se a gente começar a analisar a mente, ela é um tanto quanto totalmente abstrata, né? Ela não é uma coisa que você segura. Praticamente, é abstração pura. Né? E algumas correntes da própria psicologia, ela vem falando do mente inconsciente, do subconsciente, aí Freud vem falar do superconsciente, ou seja, tem várias linhas que falam sobre a mente em si. Qual é o entendimento de mente? Como é que o Kadampa se posiciona em relação a isso? É a mesma, tipo assim, no budismo, no Zen budismo, a gente trabalha a não mente, ou seja, a gente tenta se esvaziar. E como é que o Kadampa assim, entende? Como é que ele interpreta isso? Como é que ele vive isso na realidade? Né? Porque, como você falou, o Kadampa, o objetivo é você dar movimento. Então, o movimento é vida. Né? Eu costumo falar assim, mesma coisa. Se você parar, você está morto. Né? Você está morto em vida. Então, quando você está no movimento, você está errando, acertando e vai embora. Então, como é que o Kadampa vê a mente? Como é que ele interpreta a mente? Sim, para nós, a mente. Eu vou dar o conceito técnico e depois eu vou Isso. desdobrando isso, né? Então, para nós, a mente ela é um contínuo, sem forma, sem cheiro, sem cor, sem propriedades estáticas, nenhuma característica física. Certo. Então, a natureza dela é clareza e a função dela é cognição. Então, a mente é o único fenômeno capaz de conhecer, é a função dela. E ela não possui nenhuma característica física, então ela não pode ser detectada por nenhum material, nenhuma máquina, nada que seja material consegue detectar a mente, porque a mente é não material. Ela é um contínuo, é uma clareza que não tem nenhuma característica física. Então, nós entendemos a mente como ela pode se manifestar em diferentes níveis, né? Então, eu conheço um pouco da classificação da psicologia, minha graduação é em psicologia, né? Antes de Ah, legal. eu me tornar budista. Então, a gente não tem essa classificação como Freud, né? De consciente, subconsciente, id, ego, superego, É, né? O que nós entendemos é a mente manifestada em seu nível denso, sutil e muito sutil. Então, agora que nós estamos acordados, nós estamos usando a nossa mente densa. Quando a gente sonha, a gente usa a mente sutil. Quando a gente está num sono muito profundo, a nossa mente muito sutil se manifesta. Mas a gente nunca lembra, porque a gente não tem treino para conseguir ter funções cognitivas como mindfulness na mente muito sutil. Então, a gente treina com a mente densa, que é a mente que está acordada agora, para conseguir levar todas essas propriedades cognitivas, né, de contínua lembrança, mindfulness, concentração, atenção, discriminação, todas as propriedades da mente a gente treina para levar ela para o nível sutil e depois para o nível muito sutil, que é quem nós realmente somos, que é a nossa, quem viaja para a próxima vida é a nossa mente muito sutil, não é a mente densa. Então a gente entende a mente dessa maneira.
Ah, legal. E Deus? Onde é que fica Deus nisso? Vocês acreditam num Deus como cristão acredita? Ou vocês têm uma concepção diferenciada? Como é que você entende? É o universo, é a energia? É uma mente superior? A gente não tem o conceito de Deus criador no budismo, porque para nós o que cria é a mente. Então, a mente muito sutil é a criadora de toda a É a nossa criadora. realidade. Então somos nós que criamos o nosso próprio mundo, que criamos nossas experiências através das nossas ações, né, que é a lei do karma vem explicar isso. Então a gente não tem a figura de um único Deus, né, um único ser que cria algo exterior. A gente sempre a gente entende que a mente cria, tudo depende da mente. Então não tem como ter algo ou alguém que cria algo que está fora da mente. Ah, legal. Então, na realidade, a questão da total impessoalidade, né? Ou seja, já existe uma consciência que né? É uma consciência, uma mente por trás de tudo que existe, que na expressão dela, ela vem se manifestando. Seria mais ou menos isso, não? A sua mente, né? Você tem uma mente muito sutil e você, a partir dessa mente, você cria a sua realidade, as suas experiências, o seu mundo, a partir da sua própria mente. Mas não tem nada Então, fora. A gente entende isso, não tem nada fora da gente que nos criou fora ou que cria alguma coisa para a gente experienciar. É isso. incompatível com a natureza da mente. A gente só experiencia o que tem dentro da nossa mente. Ou seja, a gente não consegue conceber aquilo que esteja fora dela, né? A gente só Na verdade, percebe o mundo. para a gente não existe algo que esteja fora da mente, é impossível. Na realidade, o que eu estou querendo dizer é da sua consciência em relação a isso, né? Ou seja, tudo que você tem que fazer tem que buscar dentro. Eu costumo Sim, falar sempre, né? Costumo sempre falar para as pessoas que mude o seu mundo, não tenta mudar nada externo, que o mundo em volta vai se acomodar, né? É mais ou menos isso, né? Na o realidade, Geshe ele fala, mude seu mundo, mude sua mente, mude seu mundo. Então, a única maneira exatamente. do mundo ao seu redor mudar é você mudando a sua mente. É isso mesmo, muito legal. Agora, me diz uma coisa, você acha que é possível, assim, a gente viver dentro de um período como nós estamos vivendo, né? Com exemplo, dentro essa loucura toda aí, algumas pessoas estão, assim, praticamente ficando desesperadas, porque nós não estamos acostumados a entrar em contato consigo. A gente tem todo o tempo do mundo e a gente começa a entrar em contato conosco, né? E esse contato, às vezes, ele é meio desesperador. Então me diz uma coisa, existe uma possibilidade de mesmo dentro de um caos que a gente está vivendo, a gente conseguir ter felicidade? Felizmente, sim. Ah, que bom. Felizmente, sim. Porque a nossa felicidade não depende das condições exteriores, né? Então, eu acho que esse é um ensinamento que vale a pena procurar e vale a pena é, agregar, né, a vida, porque realmente o mundo exterior entrou em colapso, né? Então, se a gente deposita no mundo exterior a causa da nossa felicidade, nós estamos perdidos. E Buda, ele ensina, né, há mais de 2.600 anos, ele ensina que a felicidade verdadeira depende de uma mente pacífica, de uma mente equilibrada. Então, antes de você tentar mudar o mundo, você muda a sua mente. E se o mundo entra em colapso, você continua equilibrado dentro da sua mente. Mas você tem que fazer isso antes, né? Você tem que treinar a mente. Então, assim, Ah, é. agora talvez realmente, com certeza, tem muitas pessoas que estão sofrendo muito, né? Mas É quem já verdade. está numa situação relativamente confortável, por exemplo, nós estamos numa situação relativamente confortável, nós não estamos doentes, a gente tem a internet, a gente tem um É lugar para verdade. dormir, tem comida. Então, a gente que tem condições, né, quem está assistindo a gente também, porque se você está agora na internet assistindo uma live, é porque você está bem, porque você tem comida, porque você tem eletricidade, porque você tem um lugar para dormir. Então, a gente que está numa situação minimamente confortável de condições exteriores, agora é a hora da gente realmente usar esse momento para aprender a controlar a nossa mente. Porque se a gente esperar a nossa situação ficar muito pior,
né? Por exemplo, nós ficarmos doentes, a gente procurar, né, tem que procurar um hospital, um ter leito de UTI, para naquela hora falar, eu acho que eu vou aprender a controlar minha mente para não entrar em desespero. Tarde demais. Demais. Então, agora que a gente tem que fazer esse movimento de conhecer nossa própria mente, entender como ela funciona, aprender técnicas meditativas que nos dão, né, o poder de controlar nossa própria mente sem depender das condições externas. Então, é possível e não percam tempo, por favor. Porque eu percebo às vezes, assim, né? Eu trabalho com terapia holística, né? Com hipnose clínica, e eu vejo que as pessoas acham que elas vão passar por algo e vão se modificar naquele algo, naquele momento. E não é, a vida é um eterno aprendizado, né? Então, não sei se vocês concordam assim, né? Mas eu creio que está sendo uma grande oportunidade, né? Esse vírus ele veio trazer uma grande oportunidade de uma reciclagem, de uma ressignificação, né? Para a gente poder se reinventar. Porque o mundo ele foi tão para fora, né? A gente foi buscando tudo para fora, a gente busca comprar isso, comprar aquilo. A gente acha que isso é ser felicidade, ter felicidade. Mas na realidade isso são rompantes de alegrias que nós temos e que a gente acostuma, a gente se viciou nisso. E o que acabou acontecendo? Tanta coisa externa que o mundo, na sua coletividade, ele está sofrendo a mesma coisa. Ou seja, nós estamos no Brasil, mas o planeta inteiro está sofrendo a mesma coisa. E isso demonstra, né, isso no meu entender, veio demonstrar o quanto nós estamos ligados dentro de uma mente, dessa mente única que você, né, que a gente fala. A nossa mente com as outras mentes, eles acabam se agrupando e criando um inconsciente coletivo, né, de Jung, que causou isso, mas eu acho que causou isso no objetivo de buscar esse equilíbrio, né, perdido, essa harmonia perdida. Você concorda com isso? Qual a visão disso? Eu concordo que existe a oportunidade, né? Existe a oportunidade da gente transformar as condições adversas em um caminho espiritual, né? Então, assim, eu acho bem delicado a gente querer falar assim, o vírus trouxe coisa boa. Não, o vírus não trouxe nada bom. Tudo que o vírus trouxe foi ruim. Mas Sim, a gente tem a oportunidade de transformar essas condições adversas em aprendizagem espiritual. Isso. Então, assim, a gente tem a oportunidade agora de desenvolver empatia, desenvolver compaixão, generosidade, paciência, amor. A gente tem essa oportunidade, se do nosso lado a gente quiser, claro. Quiser. As pessoas são livres. As É. pessoas são livres. Então, assim, a gente tem, né, a internet para muitos de nós, e eu sempre penso assim, tem muita gente que não tem internet, 30% do Brasil não tem acesso à internet, então Verdade. a gente não consegue chegar em todo mundo, né? Mas para quem tem a internet agora nesse momento, o que elas estão fazendo, né? Elas estão buscando pessoas como você, como eu, como psicólogos online, elas estão buscando algo que vai dar para elas ferramentas para que elas transformem isso, ou elas continuam fazendo um movimento de se distrair. Então é live do cantor tal, é live do cantor tal, é música, é show. Sempre para fora, então, né? Assim, exatamente. Existe a oportunidade, mas não é todo mundo que vai agarrar essa oportunidade. Vai acabar essa pandemia e muitas pessoas vão sair dela tão distraídos em relação ao caminho espiritual quanto entraram, né? Então, assim, por que a gente gosta tanto de se distrair com coisas exteriores, com música, com TV, com filme, maratona Netflix e maratona não sei o quê? Porque se a gente parar, se a gente ficar quieto um pouco e ouvir a nós mesmos, a gente vai ouvir uma pergunta muito inconveniente, que é qual o sentido da vida? E a gente não tem resposta. Daí, quando a gente não tem resposta para qual é o sentido da vida, a gente se desespera. Então, o que as pessoas fazem? Elas preferem se distrair, né, com shows, com maratona Netflix e continua, né, preso nesse mundo exterior
sem realmente se voltar e falar o que eu vou fazer disso, né? O que eu vou É. fazer agora? Eu vou me tornar uma pessoa mais paciente, mais compassiva, mais generosa, mais amorosa. Quais qualidades humanas, verdadeiramente humanas, eu posso desenvolver durante esse período que agora eu, eu tenho, né? É. Então, assim, existe a possibilidade, mas infelizmente eu não acredito que todo mundo vá agarrar essa possibilidade, né? Muitas pessoas vão entrar e sair tão distraídos em relação a uma espiritualidade, a um crescimento, quanto entraram na pandemia, infelizmente. E uma coisa assim que eu percebo bastante também é as pessoas quando falam em espiritualidade, parece que é algo assim sobrenatural, né? É. E tipo assim, eu vejo a espiritualidade como algo que se dá no meu próprio relacionamento com as pessoas. Porque não adianta, eu falo assim, não adianta você entrar num templo X, na igreja tal, não sei na onde, e representar lá dentro um bom moço e chegar aqui fora você é uma pessoa completamente agressiva, violenta, pessoa sem compaixão, sem amor. Então eu costumo passar para as pessoas que espiritualidade é você tratar o outro com carinho, com respeito, com amor. Se você começar a fazer isso, você está sendo uma pessoa espiritual, né? No sentido do relacionamento. Por quê? Porque eu acredito que isso tudo começa dentro da gente, no exercício interno. E essa expressão seria a própria espiritualidade, né? Agora, a busca interior, como você estava falando, né, que é uma expressão, deveria ser uma expressão daquilo que acontece dentro da gente. E eu queria saber o seguinte, a felicidade, ela seria um estado de vida, um estado a ser vivido, a ser buscado, a ser vivenciado? O que seria a felicidade em si? Posso fazer um comentário antes de responder sua pergunta? Claro, por favor. Então, assim, eu gosto muito da definição no budismo da diferença entre algo espiritual e algo mundano. Então, são aquisições espirituais e aquisições mundanas. E a palavra mundana para a gente não tem nenhuma conotação negativa. Então, é bem simples, na verdade. Tudo que você adquirir, que você pode levar para a sua próxima vida, é espiritual. Tudo que você adquirir, que você não consegue levar para a sua próxima vida, pertence a esse mundo. Então, é mundano. Então, se você adquire, por exemplo, paciência, é uma aquisição espiritual. Se você adquire um carro, o carro você não consegue levar para a próxima vida. Então, o carro é uma aquisição mundana. E aí, a gente pode ir pensando, amar, né? Aprender a amar os seres. O amor é uma coisa que você consegue levar para a sua próxima vida? Uma mente de amor? Sim. Então, o amor é uma aquisição espiritual. Uma casa, você consegue levar para a próxima vida? Não. A casa é uma aquisição mundana. Então, a gente consegue diferenciar o espiritual, são todas as coisas que a gente consegue levar para a nossa próxima vida. A empatia, o amor, a compaixão, a paciência, tudo que está dentro da mente, então todas as aquisições mentais são necessariamente aquisições espirituais. E aí independe de uma religião para você manifestar essas aquisições. Depende de uma religião para você ser generoso, compassivo, amoroso, né? Mas, bom, então, só queria fazer esse comentário, né? A diferença para a gente entre o que é mundano e o que é espiritual. Em relação à sua pergunta da felicidade, então, para nós, a felicidade que a gente busca é algo que a gente só pode experienciar dentro da mente. Então, porque a gente vive nós somos intimamente, a gente vive de uma maneira muito íntima com o mundo exterior, né? A gente se apoia muito nas nossas consciências sensoriais que fazem com que a gente se relacione com o mundo exterior. A gente acredita que felicidade são sensações agradáveis nas nossas consciências sensoriais. Então a gente acha que ver uma forma bonita é felicidade, que ouvir um som agradável
é felicidade. Que sentir um sabor agradável é felicidade. Que sentir uma textura gostosa na pele é felicidade. E não é. São só sensações agradáveis nas consciências sensoriais. Ponto. A única sensação agradável que nós consideramos ser felicidade verdadeira é uma sensação agradável na mente. Só a mente consegue experienciar a felicidade. Então, como nós não sabemos disso, a gente fica buscando esses momentos em que a gente tem sensações agradáveis nas consciências sensoriais em busca de felicidade. Só que as condições materiais exteriores não perduram. Então, a gente não consegue ficar extraindo daquela situação aquela sensação agradável para sempre. Daí a gente se frustra e sofre. Ao passo que se a gente consegue desenvolver dentro da nossa mente uma sensação agradável, né, que vem de paz, que vem de virtude, ela fica produzindo felicidade incessantemente. E daí a gente fica experienciando felicidade o tempo todo. Então, uma mente pacífica é feliz. Se você consegue sentir paz 24 horas por dia, você vai ser feliz 24 horas por dia. Agora, se você experiencia paz 2 minutos por dia, você vai ser feliz só 2 minutos por dia. Então, a felicidade é experienciada pela mente e é experienciada por uma mente pacífica. Então, a paz é um estado mental, né? Um estado de espírito. A paz é um estado mental. Se a gente aprende a desenvolver paz interior, a felicidade comparece. Enquanto nossa mente não experiencia paz, a felicidade não comparece. E aí é fácil a gente perceber por que é tão difícil ser feliz. Porque nós estamos muito familiarizados com estados mentais que roubam nossa paz. É verdade. Ao invés de nos proporcionar paz. Então a gente está muito familiarizado a sentir raiva, indignação, orgulho, inveja, cobiça, apego. E todas essas mentes roubam paz. Então, se você está com raiva, é claro que você não está feliz. Quando você está com inveja, você não está feliz. Quando você está com orgulho, você não está feliz. Porque todas essas mentes roubam a paz. E sem paz, não há felicidade. É verdade. Agora, a gente, todos nós, né, mesmo isso aí, na realidade, eu lendo, né, e eu ouvi até alguns mestres hindus falando, tipo assim, todos nós temos o aspecto humano. E ele falou, você sente raiva? Eu também sinto, ou seja, então, como dividir isso? Tipo assim, você nunca sente raiva? Você nunca teve aqueles rompantes? Eu acredito que sim, mas a sua mente ela consegue ficar a tal ponto que talvez não haja uma identificação com isso. E isso aí passa como se fosse uma nuvem. Seria isso, porque eu tenho assim, através de estudos, né, e de exercícios, que eu faço meditação também, mas eu queria que você ajudasse assim, até as pessoas que estão aqui também, né, e a mim também, evidentemente, a entender, a compreender essa questão do humano, tá? Vivenciando essa questão espiritual, né? que é essa mente superior que você está falando. Porque como todos nós tivemos uma vida, né? Todos nós, a grande maioria, teve uma vida mundana muito forte, e a gente traz uma história que ela muitas vezes está tão impregnada na gente que ela tenta puxar a gente para o passado. Né? Ela tenta travar por causa das memórias celulares, memórias todo o nosso corpo. Então, se isso é real, é sinal de que eu continuo percebendo isso em mim. Tá? E como desvincular isso para manter essa felicidade? É a não identificação com isso, com essa mente? Ou como é que seria isso? Assim? Como é que funciona? Poderia dar uma ajudinha para gente? Eu vou dar um curso que chama Aprenda a Gerir, na qual eu ensino esse raciocínio de que a gente precisa aprender a se identificar com o nosso potencial puro e principalmente o nosso potencial de superar nossas falhas. Então, é claro que a raiva se manifesta na minha mente ainda.
bem menos do que 10 anos atrás, mas eu venho treinando a minha mente já tem 10 anos. Mas ainda surge, ainda tem situações que acontece, só que como que acontece, na verdade? Teve uma sensação desagradável na minha mente e eu olho, né, mentalmente, eu olho e falo, uma sensação desagradável. O que é isso? Classifico, porque eu aprendo, né, a gente tem todos os tipos de mente que são sensações desagradáveis, se é raiva, se é inveja, se é apego, se é orgulho, se é tristeza, se é medo. Aí sensação desagradável. Eu vou lá, identifico, faço a discriminação correta. Ah, é raiva. Opa, raiva, né, o que está acontecendo? Vou lá e desarmo aquilo, com linhas de raciocínio, desarmo e não deixo ela plenamente. Mas ela começa, ela desponta. Por quê? Por familiaridade. Por familiaridade. Então, o que eu tenho hoje são ferramentas de desarmar todas essas mentes. Então, aparece uma sensação desagradável. Eu vou investigar da onde está vindo isso, o que está acontecendo, vou lá e desarmo com o ensinamento de Buda, né? Sou uma budista. Eu pego o ensinamento apropriado, vou lá e desarmo aquela mente para ela não tomar conta, né, da minha mente toda e ficar completamente ou enfurecida, ou completamente desiludida, ou completamente... Não. Então, assim, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender, primeiro, a observar a nossa própria mente e conseguir identificar essas mentes que estão surgindo. Sensação agradável, sensação desagradável. E aí, ao discriminar de maneira correta no início, então, assim, por exemplo, cuidar da raiva é que nem cuidar de um incêndio. Você tem que pegar ali no começo. Se você não pegar ele no começo, já era. E aí pego o ensinamento, pego a meditação correta, vou lá, aplico e desarmo aquilo. E eu sempre me identifico com quem? Hoje eu consigo de uma maneira muito mais fácil, por familiaridade, por treino. Eu me identifico sempre com o meu potencial de superar todas as minhas falhas, ao invés de me identificar com a falha. Então, o que as pessoas erram? Né? Ah, eu sou ansiosa. Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou muito estourado. Ah, eu sou... Então, a pessoa está se identificando com as falhas. E aí, se você fala, você precisa mudar, a pessoa vai ter a sensação de que ela vai ter que se tornar não existente. Porque como ela acha que ela falha, se você fala, você não pode sentir raiva, ela fala, então eu não posso existir, porque eu sou raiva. Ela está no nível da identidade, né? E não do estar, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente faz? A gente aprende a ter pensamentos do tipo, olha, a minha mente está sentindo raiva. É diferente você falar, eu estou diferente, É a mesma coisa com o nosso corpo. Você destaca, né? Olha, você fala assim, o meu corpo está doente. É muito diferente você pensar, eu estou doente. Com Se certeza. você for pensar mesmo, eu não estou doente. Quem está doente é o meu corpo. Exatamente. E eu e meu corpo somos entidades completamente distintas. Eu uso o meu corpo, eu estou vivendo, eu habito... É um veículo, né? Exatamente. Mas eu não sou o meu corpo. Então, a mesma coisa, a gente vai fazendo isso, esse exercício de se identificar com o nosso potencial, de superar as mentes que nós não queremos mais, ao invés de se identificar com essas mentes. E é isso que eu vou dar num curso, vai acontecer de 18 a 22 de maio agora. Esse vai curso. Ser online? Aprenda com potencial. Vai ser online. Opa, primeiro aluno aqui. São 2 aulas de 1 hora cada. Então as pessoas Legal. vão ter acesso às aulas e vai estar aberto para perguntas, para debate. A gente vai ter o tempo de 1 semana para todo mundo poder assistir às aulas, estudar, tirar dúvidas. Então vai ser 1 semana que vai ter essas 2 aulas de 1 hora cada. Aprenda a gerir o seu potencial. Muito legal, muito legal. Agora, uma coisa assim que eu percebi, que eu não sei se eu captei assim, é que eu percebi quando você explicou que a primeira coisa que eu tenho que ter é a autoaceitação, ou seja, eu aceitar que aquilo ali está acontecendo comigo.
e não lutar, porque eu acredito assim, quando a gente luta, a gente fixa no que é negativo e aquilo tende a aumentar a luta dentro da gente, entendeu? Então, acho que a primeira coisa que tem é a aceitação que aquilo ali tá dentro de mim. Pode não ser meu, mas está dentro de mim, ou seja, está se expressando de alguma maneira, entendeu? É assim mesmo, é isso mesmo? Ou seja, você tem que aceitar para poder... A aceitação, ela passa por esse exercício de ser honesto com você mesmo. Isso, Né? Então, exatamente. assim, eu falo, no Brasil é um pouco difícil porque a gente não sabe ser honesto em várias situações, né? A gente, aliás, não ser honesto é quase que a regra. Uma virtude, né? Então, a gente não é honesto nem com a gente mesmo. Então, o primeiro passo é ter a honestidade de falar, sim, eu sinto raiva. Sim, eu sinto. Para quê? Para você conseguir identificar e se separar daquilo. Né? Identificar e se desidentificar daquilo. Sem dúvida. Porque se você nega, enquanto você está num processo de negação, você não consegue nem entender a dimensão que é aquilo. Mas se você olha e fala, é mesmo, eu sinto raiva, é assim e eu não quero mais. Aí você tem liberdade de agir. Enquanto você está num processo de negação, a gente tá escravo, na verdade, daquilo, né? E sim, todos nós temos mentes de raiva, de apego, de inveja, Por quê? Porque nós somos seres comuns. Se a gente não tivesse mais nenhuma mente desse tipo, nós seríamos seres incomuns, seríamos Budas. Então, todos nós. A gente ainda não é Buda. Eu tenho um amigo que ele fala assim, né, ele é um budista praticante já há muitos anos, e ele fala assim, quando às vezes ele tá mal, ele tá triste, tá, né, com alguma coisa, e alguém que tem esse preconceito, assim, nossa, mas você é budista e tá triste? Aí ele fala assim, eu sou budista, eu não sou Buda. É isso aí. Eu tô no caminho, né? Buda, tem um caminho, exatamente. Buda não sente tristeza, não sente raiva. Eu ainda sinto, mas eu tô no caminho. Um dia eu quero ser como um Buda, então ainda sinto às vezes. Eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, mesmo que a gente ainda esteja adormecido internamente, né? Mas é o único caminho que existe, né? O caminho da iluminação. Agora, quando isso vai acontecer, aí depende de cada um de nós, né? Exatamente, a escolha é o livre-arbítrio aí atuando para que a gente possa chegar em algum lugar. Agora, o problema é que a gente aprendeu, né? O ser humano em si, ele escolhe muito aprender pela dor, né? E apesar de que a gente já sempre aprende com tudo, pela dor, pelo amor, mas a gente está tão acostumado a apanhar primeiro para aprender que até a gente acordar, acho que, e buscar pelo amor, eu acho que quando a gente acordar e começar a buscar por esse sentimento, pelo amor, eu acho que aí a gente começa a despertar essa felicidade do que a gente está falando, né? Porque senão a gente vai sempre lutar, apanhar e aprende, lutar, apanhar e aprende. E a gente cria ciclos de sofrimento sem fim, né? Como se fosse uma roda de Sansara, né? Nascimentos e mortes. Você fica rodando atrás do rabo. A gente está preso nessa roda do Sansara, né? Então, é isso. Fica nascendo e morrendo e sofrendo, né? E sofrendo. Sofrendo muito, né? De fato, e eu acho que aí a gente tem uma certa responsabilidade enquanto pessoas que ensinam um caminho, né? Que ensinam alguma ferramenta. Porque, assim, algumas religiões, infelizmente, ensinam isso, que a única maneira de você ter uma libertação é você passar pelo sofrimento. É verdade. Isso é ensinado, né? Então, porque entendem dessa maneira. É uma coisa que me atraiu muito no budismo, é isso, você não precisa passar pelo sofrimento. Exatamente. Para você purificar o sofrimento. Você pode purificar o seu potencial kármico de sofrimento antes que ele se manifeste. Eu acho Exatamente. Isso porque assim, se eu for passar por tudo o que eu já fiz de errado para purificar o que eu fiz de errado, tô perdida. Então, e eu lembro
nossa vida, só do problema da nossa É, vida, não sei das vidas graças a passadas. Deus a gente não lembra, né, do passado, né? Então, assim, eu tenho como purificar antes? Tem. No budismo, a gente entende, por Eu entender como a acredito mente perfeitamente. funciona, É, a gente tem como remover da nossa mente esses potenciais kármicos negativos antes que eles deem frutos. Fantástico, fantástico. é, Eu prefiro esse método de purificação. eu Existem também. algumas religiões que acreditam que a purificação é passar pelo sofrimento. E daí eles mesmos se infligem, né, sofrimento, É verdade. autoflagelação, etc. Assim, passar por um sofrimento é uma maneira de purificação. Nós entendemos isso também. Só que a gente não precisa necessariamente passar pelo sofrimento. A gente pode evitar antes que ele se manifeste. Então, isso é um dos pontos positivos que me fizeram realmente falar, não, abraçar o budismo, gostei dessa tecnologia É, eu também, para eu gosto muito também. E acredito piamente nisso também, já que a gente trabalha com leis, né, leis universais, dentre elas a própria lei do karma, que nada mais é que a terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Karma é ação. Se eu faço uma ação, eu vou ter uma reação, não tem jeito. Não tem como jogar uma bolinha amarela e voltar vermelha, não tem como, né? Então, se eu sei disso, eu começo a produzir coisas boas. E essas coisas boas amenizam toda uma história, né, de escuridão, de erros. Então eu acredito piamente nisso também. Eu acho que e a gente tem que ser autor da nossa história, né? Porque Sim. se a gente não. O que eu falo assim, por que a gente vive uma vida tão sem pé, sem cabeça? Quando a gente, eu não queria isso acontece, eu queria tanto aquilo e não acontece. Por quê? Você tem consciência do momento que você está criando karma? Você está plenamente consciente da sua mente, do que você está fazendo com a sua mente quando você está criando karma? Não. Está todo mundo Não, perdido. Mente completamente descontrolada. É claro que os efeitos vão vir de maneira descontrolada. é claro. Porque a mente está criando de maneira descontrolada. Então, né, a lei do karma a seu favor, É. tem um curso que eu dou que chama Lei do Karma a seu favor, esse não tem nenhum ainda previsto na agenda. Mas a lei do karma a seu favor é isso, é você entender que você cria, né, você desenha a sua vida no momento que você está criando a ação. Então, assim, eu quero ser uma pessoa muito bonita na próxima vida, por exemplo. Eu quero ter uma beleza. Qual que é a causa de beleza física? É paciência. Então, se você É não isso aí. pratica paciência nessa vida, você não vai ter uma forma bonita na próxima vida. É, exatamente. Uma forma bonita na próxima vida. Pratique paciência nessa. Ah, eu quero ser rico na próxima vida. Pratique generosidade nessa. Eu quero ser. E daí você também sabe o que você fez anterior, né? Você olha para a Exatamente. sua agora, fala, É isso aí. talvez eu não tenha praticado tanta generosidade, talvez eu não tenha. Então, a lei do karma a nosso favor é isso. A gente começa a usar a vida que a gente tem agora para desenhar a próxima do jeito que a gente quer. Então a gente toma consciência das nossas ações e cria a maneira como a gente quer viver a próxima vida. O que você está E falando é, para de, o que você e está falando para é de tão legal. sofrer tanto. Isso. E o que você está falando é tão legal porque você não está falando que você vai viver a vida do futuro. Você está falando que você está aqui agora plantando e cuidando para colher no futuro. Mas, entretanto, é aqui agora que você está plantando, é aqui agora que você está Exatamente. vivendo. Porque não existe nada Exatamente. além do hoje, né? Tipo assim, se hoje o mundo acabar, eu vou ficar muito feliz de ter estado com você aqui, a gente batendo esse papão aí. Por quê? Porque a gente está aqui, né? Eu não estou pensando no que aconteceu ontem, nem pensando no que vai acontecer amanhã. Então, se as pessoas compreenderem que aqui é que importa, né? Nesse momento, eu acho que é isso que está consciente, né? A gente tentar trazer por aqui agora e viver o máximo aqui, Mas, plantar aqui. Fala, não, mas pode assim, falar. quando a gente. Esse movimento da gente falar, a gente tem que ficar no aqui e no agora, mas que a gente entenda que é porque nós realmente queremos que o amanhã seja melhor. É, Porque claro. é diferente de um ansioso, que o ansioso ele tem apego pelo futuro. Um Isso aí, depressivo ó. ele tem apego pelo Pego pelo passado e o passado. ansioso tem apego pelo futuro.
E ele não percebe que ele só vai ter um futuro do jeito que ele quer quando ele viver no agora. Então, o Legal. nosso movimento de viver no agora vem de uma compreensão que é tudo, é um contínuo, é tudo conectado. Então, é o que eu faço agora que determina o que eu experiencio amanhã. Só que quando eu experiencio, eu não tenho a sensação, eu estou no amanhã. Não, eu estou agora. Agora. É sempre agora. Agora, é sempre agora. É o eterno agora, né? Mas com esse entendimento que tem, né, a conexão entre nossas ações do passado, efeitos do presente, ações do presente. Sem dúvida. Efeitos no futuro. Muito legal. Você tem uma frase aí para a gente fechar, porque já está quase na hora aí, daqui a pouco o Instagram fecha aqui, tu vai ficar mal com o pessoal. Uma frase para a gente fechar. Confie sempre apenas numa mente feliz. Confie sempre apenas numa mente feliz. Então, cuide da sua própria mente para que você sempre tome decisões a partir de uma mente feliz. É garantia de felicidade futura. Se a gente toma decisões a partir de uma mente de raiva, a partir de uma mente de tristeza, a gente está usando os ingredientes do sofrimento para criar mais sofrimento. Então, confie sempre apenas numa mente feliz. Aí você fala, mas eu não tenho uma mente feliz. Então, bora criar essa mente, vamos aprender a meditar, vamos aprender a ser feliz, para que a gente comece a criar mais momentos de felicidade em nossa vida, para nós e para os outros. Para nós Muito legal. Ó, amei estar com você. Vamos ver se a gente faz outras lives. Acho que o pessoal gostou aí, tá todo mundo botando coraçãozinho. E depois você passa para mim esse curso aí, que ajuda você a divulgar, tá? Que eu acho importantíssimo a gente fazer um trabalho aí para esse mundo melhor. Muito obrigado, tá? Mais uma vez. E um beijo no coração. Tá bom, muito tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tá. pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu aí. Tudo de bom.